Olá, graça e paz, bom dia. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Muito bom dia a todos vocês que estão conectados conosco. Por políticas, graça e paz, querido Gui, diácono Cristiano, bênção de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe, querida Malu, bênção. Por questões políticas do Facebook, a nossa primeira live foi interrompida, mas estamos de volta. Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família. Retornamos com mais uma live, retornamos com mais um momento com Deus. Glória a Deus. Hoje, 11º dia da nossa live. Estamos no 11º dia. A paz do Senhor, querido Ricardo. A paz do Senhor, diácono Cristiano. A paz do Senhor, querida Malu. Deus abençoe, querida Ju. Muito bom dia, diaconisa Juliana. Deus abençoe a todos que estão na nossa live. Estamos aí 21 dias de jejum e oração, consagração a Deus, em agradecimento por tudo que Ele tem feito por nós. Deus abençoe, querida missionária Ivanilda. Deus abençoe, querida diva, bênção. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, amado Alex Júnior. Deus abençoe, querido diácono Luiz, bênção. Deus abençoe todos vocês. Muito bom dia, querido pastor Alex Júnior. Receba. Deus abençoe todos vocês que estão aí. Deus abençoe meu sogro. Por questões políticas, o nosso primeiro vídeo foi interrompido devido à música. A música às vezes nos atrapalha. Muito bom dia, querida Joyce, bênção. Muito bom dia, família Marli, bênção, que amo demais. Deus abençoe todos. Já quero convidar você a orar, já quero convidar você para falarmos com Deus neste momento. Já quero convidar você a dizer: digno tu és, Senhor. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno tu és, Pai. Jesus, tu és digno. Teu é o louvor. Digno é o Senhor em nossas vidas. Tu és digno sempre, Jesus. Te amamos. Teu é o louvor. Digno é o Senhor. Digno és tu, Senhor.
Nesta manhã quero convidar você a orar juntamente comigo neste momento, a falarmos com o Senhor nosso Deus. Vamos fechar os olhos, só você que pode, você que está no seu trabalho, não precisa fechar os seus olhos, porque Deus conhece, sabe. Você que está operando máquina, você que está em alguma atividade, não há necessidade. A única necessidade é de você conectar o seu coração aos céus, porque Deus recebe toda a adoração. Tudo quanto se tratar de comunicação, acesso a Deus, Ele recebe, Ele aceita, Ele nos ama por quem nós somos. Não somos merecedores deste amor que Deus tem por nós. Se você algum dia quiser descobrir e tentar entender o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama, é só lembrar e olhar para a cruz. Olhe para a cruz e você tenta entender o quanto Deus te amou, porque Ele nos ama, Ele é maravilhoso. Você vai entender o quanto o amor dele é muito, enorme, é grande demais por todos nós. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã maravilhosa, Deus, estamos aqui conectados com os teus filhos a falar algo, Senhor meu Deus, da tua parte para a vida deles. Senhor, nesta manhã tão gloriosa, tão maravilhosa, amamos a Ti. Senhor, nós glorificamos a Ti por todos os Teus bens feitos para conosco. O Senhor é um Deus de verdade, um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Emanuel, Tu és o nosso Jeová Rafá. O Senhor é um Deus criador, o Senhor é um Deus poderoso, digno de honra, de glória e de poder. E louvamos o teu nome nesta manhã, Pai. Louvamos a tua majestade, louvamos a tua soberania, porque sim, tu és soberano. O Senhor é soberano, o Senhor é majestoso, magnífico, longânimo para conosco. O Senhor, Deus, nos ama de tal forma, o teu amor ele é tão extravagante para conosco, que tu destes o teu Filho na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E por isto nesta manhã, Senhor, só por isto, justamente, unicamente e definitivamente estamos conectados aos céus, só porque nós te amamos. Nada nesta vida vai sobrepor o amor que tu tens por nós, nada nesta vida vai sobrepor tudo que tu fizestes na cruz por nós. Mas de uma coisa eu sei, ser grato todos os dias pelo teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, entrego a vida deste teu filho e desta tua filha que estão conectados conosco com os céus. E assim te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo de número 20, verso de número 1, que vai nos dizer assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem águas debaixo da terra. Eu louvo a Deus todas as manhãs, todos os dias, por tudo quanto tens Ele feito em nossas vidas. Nós somos resolvidos concernente servir ao Senhor, servir a Deus. Nós somos completamente resolvidos com algo quando se trata em servir e amar ao Pai.
Nesta manhã eu quero fazer uma junção deste Êxodo, capítulo de número 20, porque lá o primeiro versículo lido é: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da escravidão. O Senhor, Ele nos tirou, Ele nos lavou. Lá em Ezequiel vai dizer que o Senhor nos lavou, nos purificou. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai falar do amor e do que Deus, de Gênesis a Mateus, ele vai apontar para Jesus. De Mateus até Apocalipse vai enaltecer todo o ministério de Jesus. E fazendo junção ao propósito do que eu quero falar com você nesta manhã, em Juízes 16 e 28, vai nos dizer assim: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Nesta manhã, eu quero abrir para você que nós somos filhos da obediência. O que às vezes separa um cristão do fracasso, ou o que separa o sucesso de um cristão do fracasso? Existe sempre alguns princípios criados por Deus para tornar qualquer pessoa nesse mundo bem-sucedida e realizada na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, ou na habilidade em que Deus lhe proporcionar aí, e principalmente na sua vida espiritual. Há algumas habilidades que os céus apresentam para nós. Justamente no servir ao Senhor foram liberadas algumas habilidades. Nós vamos conhecer isso lá em Timóteo, não vamos ler agora, mas há algumas habilidades que o Senhor libera, alguns dons espirituais que Deus libera sobre cada um de nós para que possamos servir. E também na nossa habilidade como ser humano, nós conseguimos desempenhar alguns talentos que nós gostamos de executar, gostamos de fazer. E na Bíblia, toda vez que Deus diz não, é sempre por causa de um maravilhoso propósito, tá? Sempre que Deus diz não para você, esse não é para ser aceito como bênção. Quando Deus diz não para mim, para você, é para ser aceito como fidelidade, como tem que ser prazeroso aceitar o não de Deus para mim, para você. Tem que ser gostoso esse não. Não pode ser você não pode ouvir o não de Deus e reclamar e colocar em prática os nossos maus hábitos, como já tenho dito aqui para você. O não de Deus não é para não ser aceito, o não de Deus é para ser respeitado. O não de Deus às vezes nos diz sim. O não de Deus às vezes é algo, vamos dizer assim, extravagante de Deus para mim, para a sua vida, dizendo: filho, eu estou cuidando de você, que é o que sempre Deus quer fazer pela humanidade, pelo ser humano. Deus sempre quer cuidar de nós, porque Ele nos ama de tal forma que nós não conseguimos compreender. Se tem um ser que não consegue compreender o tamanho do amor de Deus para conosco, somos nós. Justamente na hora do não, nós acabamos tropeçando com o nosso pé em pedra,
porque nós tentamos resolver e colocar a nossa vida em risco por resolver por nossa conta e não dá certo. Uma lei de Deus, gente, basicamente sempre será uma ordem estabelecida, ou seja, toda ação provoca uma reação, toda ação ela vai te provocar uma reação. Isso comprova sempre a existência de leis e princípios estabelecidos pelo Criador dentro da sua palavra. Nós temos os mandamentos, nós temos a tábua das leis, nós temos artigos, incisos, nós temos toda e qualquer existência da lei de Deus dentro da palavra dele. E a palavra dele ela é tão poderosa, ela é tão significante, que passou todos esses milhares de anos e a palavra dele continua estabelecida sobre nós. A palavra dele continua nos guiando, nos conduzindo. Esses dias até eu me surpreendi que um especialista em coaching, o cara é um especialista em coaching, e dentro das palavras dele de automotivação, ele estava utilizando justamente a Bíblia para declarar otimismo sobre as pessoas, para declarar com o propósito pelo qual ela se estabeleceu aqui sobre essa terra debaixo do céu. Nas palavras dele, ele estava tentando de alguma forma motivar pessoas a vencerem, e justamente usando o que? A palavra de Deus. E Deus a todo tempo, ele nos motiva sim. Nós que não entendemos o agir de Deus, as placas que ele apresenta para cada um de nós. Existem leis, as leis existem em todo o nosso universo. E estas leis de Deus, ele é o legislador. Ele é justo, ele é sábio, ele é perfeito, ele é eterno. E como legislador, ele somente cria leis santas, leis justas, porque Deus, ele é espírito, é espiritual. E ele cria leis espirituais para que possamos responder, para que possamos obedecer. Assim como Deus criou também e permitiu as leis sociais, leis físicas que regem o universo. E ele também criou as leis espirituais, como eu acabei de citar, que regem o relacionamento do homem com Deus, do homem com seus semelhantes e do homem com o meio ambiente. O primeiro povo a quem Deus revelou a sua lei foi Israel. Com eles, Deus estabeleceu um relacionamento de amor e de vida. Isso vai estar lá em Juízes, capítulo de número 13. E neste tempo, os israelitas fizeram muitas coisas que Deus reprovava. Todo tempo, Deus reprovava justamente algumas leis que foram estabelecidas pelo povo e não vieram a responder a Deus, não vieram responder ao Senhor sob suas leis. Os israelitas fizeram muitas coisas que Deus reprovava, e por esse motivo que esta nação foi castigada e se tornaram escravos de filisteus por 40 anos. E depois o Senhor se compadeceu daquele povo. Ele se compadece de mim, de você a todo tempo. Deus se compadeceu daquele povo e enviou alguém que poderia liberar o povo de Israel do cativeiro e das mãos dos filisteus. Mesmo no nosso erro, olha só a misericórdia e a bondade de Deus. Mesmo na desobediência, o nosso Deus, ele se compadece do seu povo. Ele se compadeceu de Israel, e a misericórdia dele, diz a palavra, que dura para sempre. A graça de Deus está sobre mim, sobre você. A graça de Deus sobre assassinos, sobre estupradores. A graça de Deus sobre todo e qualquer ser humano. Agora, em nossas mãos, nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha.
Porém, nós cristãos que amamos a Deus e reconhecemos o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você, o livre-arbítrio não tem que fazer parte de mim mais. Esse livre-arbítrio eu entrego nas mãos de Deus. Esse livre-arbítrio é para que Ele possa cumprir os propósitos dele na minha vida e na sua vida. Esse livre-arbítrio nas mãos dele é que, para justamente dentro dos desígnios dele, ele possa cumprir todos eles na minha vida e na sua vida. Que os planos dele na minha vida e na sua vida possam se concretizarem de acordo a nós entregarmos nas mãos de Deus. Porque não só adianta falar, não só adianta conhecer a palavra de Deus. Você acredita que há milhares de pessoas neste Brasil, vamos dizer assim, ou muitas pessoas na nossa cidade, ou muitas pessoas na sua cidade, que eles conhecem muito bem a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não as praticam. E o que mais importa para Deus não é só o conhecimento, não adianta nada, muita graça e não ter o conhecimento, não, tem que dosar. Não adianta nada para Deus muito conhecimento e pouca graça. Os dois têm que estarem de acordo, os dois têm que estarem na mesma linhagem. E para Deus, Ele nunca negou. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, eu dizia assim: Deus, Ele nunca nega sabedoria. Propósitos, desígnios, planos dele, é no tempo dele, vai se cumprir. O que importa para mim e para você é um dia debaixo do propósito é muito melhor do que 50 anos colocando ou pondo a nossa conta em risco, fazendo de acordo às nossas vontades. Quando nós nos colocamos na vontade de Deus, pedimos a Ele sabedoria, Ele nunca nega sabedoria ao homem. E são poucas as pessoas que conseguem tirar alguma lição importante para a sua vida depois de um acerto, porque a grande maioria, eles acabam aprendendo mesmo com os erros. Muitas pessoas não conseguem aprender com os erros dos outros, porque são os erros que vão nos levar a algumas reflexões, o que poderia ser feito diferente para que, com algumas consequências, fossem melhores do que foi na minha e na sua vida. O que é isso, pastor? Quando eu aprendo com os erros dos outros, eu me acoberto, eu me protejo de errar justamente o erro do meu próximo. Então, quando nós aprendemos com os nossos erros, nós ganhamos mais sabedoria, nós ganhamos prática, nós ganhamos conhecimento, nós nos engajamos com as dificuldades da vida e conseguimos fluir, conseguimos avançar. Lógico que isso, Deus estando de acordo, Deus estando permitindo os planos dele se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas hoje eu estou falando sobre obediência. Hoje eu estou tratando com você sobre o não de Deus, porque nós devemos sim respeitar o não de Deus sobre nós. Uma pessoa inteligente, ela aprende com os erros dos outros, mas uma pessoa sábia, ela só aprende com... Uma pessoa inteligente, ela aprende com seus próprios erros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. E por esse motivo que nessa manhã eu quero lhe aconselhar a algo. Estou conversando com você nesta manhã e eu quero te ensinar algo muito importante. E por esse motivo que eu estou nessa manhã aqui nesse devocional do nosso 11º dia a te aconselhar sobre erros de outros. E eu pego um exemplo nessa manhã de um erro sob a vida do Sansão. O Sansão, eu chamo o Sansão de cabeçudo às vezes, porque
Deus estabeleceu Sansão com um grande propósito, de libertar um povo, de cuidar de um povo através da vida dele, do dom e da força que Deus deu. Sansão nasceu, gente, para ser livre. Ele não nasceu para viver uma vida difícil, como conta na história dele. Porém, ele morreu como um escravo praticamente. Sansão morreu como um escravo. Ele foi vencido pelo mal porque não se atentou a tudo que Deus havia ordenado ele a fazer. Sansão tinha tudo para andar na graça do Senhor, mas ele preferiu se aventurar à beira do abismo e não percebeu quando o pecado bateu à sua porta e por algum motivo dominou o seu coração. Olha o perigo do pecado bater à nossa porta e a gente não se cuidar em respeitar um plano estabelecido de Deus na nossa vida. Há um grande perigo. Quero lembrar vocês sobre os planos do nosso adversário. Ele tem planos sobre mim e sobre você. Na nossa congregação falo muito isso. O diabo, ele tem um plano para a minha vida. Ele tem uma data para mim, sobre um plano dele. Ele tem uma agendinha lá, e lá está escrito o meu nome, a data, o trabalho que ele vai executar, o plano dele. Lembre-se, João 10:10, qual é a função do diabo, quais são as habilidades dele: roubar, matar e destruir. Aí vem lá Jesus dividindo este contexto e dizendo: mas eu, Jesus, vim para te dar vida, e vida com abundância. Por isso que você deve respeitar o não de Deus. E a história diz que Deus fez com que uma mulher estéril viesse a dar à luz a um menino chamado Sansão, que significava homem do sol, homem que iria brilhar. Era um nazareno dotado de extraordinária força. Era um dos juízes bíblicos. Sansão era filho de Manoá, cuja esposa, a Bíblia não cita o nome. Deus deu algumas ordens para a esposa de Manoá. As ordens do Senhor para a esposa de Manoá: não beber vinho, nem qualquer bebida fermentada, não tocar e nem comer nada impuro, e sobretudo não passar a navalha, ou não cortar os cabelos do menino. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. E esse menino dará início à libertação do povo de Israel das mãos dos israelitas. Houve uma ordem do Senhor é para ser respeitada, uma ordem de Deus é para ser acatada, uma ordem de Deus é para respeitar, uma ordem de Deus é para se cumprir, uma ordem de Deus é para nós vencermos os nossos desejos, anseios, vontades e aceitar o não de Deus. Esse menino, gente, ele já veio ao mundo sabendo qual era a sua missão, o seu destino. Ele era reservado por Deus. Nasceu sobre uma promessa, inteligente, o mais forte de sua aldeia. E isso despertava inveja em outras pessoas. Isso despertava inveja em muitos que articulavam projetos para o destruir. Entendeu? Se você tem uma promessa, se Deus te prometeu algo, se Deus deseja te abençoar, se você aceita o nome de Deus, se você cumpre propósitos, se você cumpre princípios, se você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, se no seu rosto tem o brilho do Espírito Santo, saiba de uma coisa: as perseguições virão, os olhos altivos saltarão sobre você, acontecerá perseguições, não tem como fugir disso.
mas basta ter ciência e ter certeza e convicção do propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Basta entendermos que Deus está sobre este domínio, Deus está nos direcionando aonde Ele quer que nós chegamos, Deus quer que nós avançamos, Deus quer que nós fluímos, Deus quer que o povo dele, nós como cristãos, possamos sermos progressivos. Deus quer nós mudando de nível. Deus sempre espera mais de nós. A palavra de Deus diz que é de glória em glória, de glória em glória, de degrau em degrau, nós vamos a cada dia cumprindo, aceitando não e cumprindo os propósitos dele na nossa vida mediante respeitando a nossa vontade. Por isso que é muito importante você direcionar os seus, vamos dizer, tudo que é ansiedade. E lá em 1 Pedro 5,8 vai dizer assim: lance-se sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Eu sempre falo, gente, lançar não é entregar. Toma aqui, Deus, a minha vida. Não é entregar, é se lançar, é se jogar. Se você pegar aí algum objeto e jogar, é justamente isso que Deus quer que você faça. Porque às vezes a dúvida ela é tão grande, às vezes as fortalezas mentais na nossa vida, que são os enganos de Satanás, nos faz com que nós possamos não avançar. Ele consegue, gente, ele consegue criar cadeias dentro da nossa mente, no nosso subconsciente. E às vezes, pensa só uma coisa comigo, você para gravar um nome, um número, é tão difícil você levar isso, porque para chegar no subconsciente, primeiro passa pelo consciente. É tão difícil você memorizar, e o diabo, ele consegue de tal forma, com a nossa desobediência, com o nosso não liberar o livre-arbítrio a Deus, ele consegue de tal forma criar cadeias na nossa mente, e ele consegue se nos enganar, como fez com Sansão, a ponto de nós não percebermos que estamos desobedecendo. Olha para o mundo, olha para o domínio do mundo lá fora, olha para as pessoas que estão desobedecendo a Deus e fazendo tudo segundo o seu querer. O que está acontecendo com eles? Eles estão executando más atitudes, más ações. Eles estão debaixo de um domínio, de uma prepotência, de uma arrogância, de uma ignorância, de uma brutalidade. Pai mata filho, de uma maldade tão grande, filho mata pai. Esses dias na nossa cidade, até algo assim, um menino de 10 anos aconteceu que tentou assassinar o pai, e por aí vai histórias que não é o foco da mensagem, mas eu quero te dizer uma coisa, olha lá para o mundo, o que está acontecendo, o mundo está sendo dominado justamente por ações malignas, e as pessoas não estão percebendo, em um tempo em que Jesus está às portas, Jesus voltando, raiando nas nuvens, e eles sabem e conhecem a palavra de Deus, porque muitos conhecem a palavra de Deus e sabem que Jesus está voltando, estão permitindo o domínio de Satanás. E realmente Sansão, ele veio para ser livre, assim como eu e você viemos a este mundo para sermos livres. Deus nos trouxe livres, Deus nos trouxe lindo, maravilhoso, perfeito a esse mundo, gracioso, sorridente. Gente, coloque um sorriso no rosto, em nome de Jesus. Você não é assim, você não veio a este mundo triste, Nenhuma criança nasce triste, põe isso na sua consciência. Você não veio a esse mundo desesperado, você não chegou a esse mundo ansioso, você não chegou a esse mundo desobediente, não. O nosso Deus nos quer sorrindo, feliz,
Ele nos quer como uma criança, Ele nos quer obediente, Ele nos quer maravilhosamente felizes e livres. Nós somos livres, você é livre, porém Sansão nunca deveria confiar a outros os que Deus lhe confiou. Os segredos que Deus confiou a você não é para você revelar. Cuidado para quem você fala, com quem você fala. Cuidado para quem você revela os seus segredos. E qual era o segredo de Sansão? Não cortar, não passar navalha sobre os seus cabelos, não cobrar, não permitir as pessoas saberem aonde estava o segredo dele. Deus estabeleceu uma exigência de comunhão e obediência entre Deus e o homem, isso se tratando de Sansão. Homem incrível, venceu centenas de batalhas, matou leões, fez tochas com caudas de 300 raposas, destruiu plantações de seus inimigos, derrubou um exército inteiro, apenas com uma queixada de jumento, usada como arma, julgou toda uma nação, se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. Por quê? Porque Deus cumpriu, e Deus é especialista, gente. Deus é especialista em cumprir planos na minha vida e na sua vida. Se você tem uma promessa, escuta essa. Se você tem uma promessa e essa promessa é de Deus, filho, custe o que custar, ela vai se cumprir. Só você é quem pode impedir os planos de Deus na sua vida. Só que eu vou te dizer uma coisa: tudo tem o seu preço, vai ter um preço. E eu falo aqui, falo na congregação, se Deus tiver que atravessar alguém, se Deus tiver que atravessar os seus tesouros, se Deus tiver que atravessar o seu dinheiro, Ele vai te falir. Se Deus tiver que atravessar o que está no seu coração, Ele vai atravessar. Eu não sei o que domina o seu coração, mas o seu coração, lembre-se disso, em primeiro lugar tem que ser de Deus, porque as demais coisas Ele quer fazer por você. O milagre é Ele que vai realizar. A bênção tal é Ele que vai realizar. O desejo tal é Ele que vai realizar. O sonho é Ele que vai realizar. Deus quer realizar os planos dele na minha vida e na sua vida. Portanto, um conselho: ame a Deus sobre todas as coisas. Não permita nada sobrepor o amor que você tem por Deus. Nada nessa vida, nem homem, nem mulher, nem filho. Porque não sei se você se lembra, mas Deus pediu Isaac a Abraão, por quê? Por causa do coração de Abraão. Deus só queria o coração de Abraão. E voltando ao texto, e acabou que Sansão foi sendo derrotado. Acabou que Sansão estava sendo derrotado. Sansão estava perdendo forças, porque ele revelou seus segredos a Dalila. Foi humilhado, derrotado, justamente por essa paixão. Olha só, às vezes, aqui no texto trata-se de uma paixão por uma mulher. E quais são as suas paixões? Por coisas? Por casa, carro, sei lá. Tem tantas coisas que às vezes o diabo lança para tentar tomar o nosso coração. E a gente precisa se policiar e saber que é melhor, gente, viver os planos de Deus, embora um dia debaixo dos planos do Senhor, do que 50 anos seguindo a nossa própria vontade e o nosso próprio querer. E aqui nós temos um cabra desobediente, nós temos um homem dissimulado. Olha só, quando nós não aceitamos o não de Deus e colocamos a nossa vida por conta em risco, nós nos tornamos assim. Vou falar essas coisas, essas palavras aqui, e realmente é assim. Nos tornamos desequilibrados, perdidos em nossas emoções, ou emoções involuntárias. Ele só enxergava do jeito dele. Ah, não, é assim, é por aqui, é do meu jeito.
Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a Bíblia, eu acho que Deus errou, eu já ouvi isso. Eu acho que Deus errou quando criou o ser humano. Eu acho que Deus errou aqui nesse texto. Na minha concepção não deveria ser assim. Eu acho que tem que ser por esse caminho. Eu acho que eu tenho que ficar me expondo em redes sociais. Eu acho que eu tenho que ficar fazendo tudo do meu jeito. E Deus morreu, e Jesus morreu na cruz mesmo. Tem graça, a graça é de graça, não custou nada para mim. E eu vou pecar mesmo, vou pedir perdão. E olha o embaraço que a gente entra. E justamente ele só enxergava do jeito dele. Ele se perdeu em suas ansiedades, não lançou suas ansiedades no Criador, sobre o Criador. Não se lançou sobre o Criador. Ele lançou suas ansiedades, sabe no quê? Nos prazeres da carne, nos prazeres desta vida. Foi fingido. Ele foi abusado, ele foi disfarçado, falso, foi hipócrita. Olha só, meu Deus, não quero nem continuar tratando de hipocrisia, é terrível, infelizmente. Nós vivemos e contemplamos muito nos dias de hoje. Foi arrogante, imaturo, presunçoso, empolgado, prepotente e autoritário. Forte isso, né? Após o final do vídeo, você pode voltar aí e pode escrever essas palavrinhas. Escreva e tome cuidado com elas. Ele era atraído pelo que seus olhos enxergavam. A carne desejou, estava lá Sansão executando. A carne desejou, estou lá fazendo, estou lá praticando. O que mais lhe atraiu foi o que destruiu a vida dele. Sabe o que quer dizer isso? Quais são os espinhos na sua carne? Quais são as suas fraquezas? Ou a sua fraqueza? É aí que o diabo vai querer e desejar trabalhar. Quais são as suas fraquezas? E ele desejou, se entregou, não pensava que tinha um Criador cuidando dele. Fortalezas do inimigo, justamente isso. Ele cria uma cadeia dentro do seu subconsciente que você não percebe. Você só percebe quando já pecou, quando já errou. E Deus, gente, Ele nunca vai se interferir no seu pecado. Ele vai deixar. Você lembra de Eva? Deus estava lá, vendo tudo, Eva ser enganada. Ele não vai se intervir, porque para ele não é uma surpresa, o meu e o seu pecado, para ele não é uma surpresa. Ele sabe que nós somos corruptíveis, ele sabe que nós às vezes queremos ser dono da razão, ele nos conhece por dentro. E Sansão nem percebeu quando o mal entrou na sua vida. Ele brincou com o perigo e acabou cego, acabou preso, tanto fisicamente como emocionalmente. Psicologicamente ele foi preso, ele foi escravizado, ele se tornou escravo daqueles filisteus. Quando estamos debaixo de uma ordenança de Deus e em sua obediência, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dar frutos, vai fluir de mim, de você, frutos, e vamos realizar grandes coisas e seremos muito usados pelo Senhor. Porém, se nós nos afastarmos dele, acabamos sendo vencidos pelo maligno. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e puseram a girar moinho na prisão. Sabe como que acaba a nossa história? Preso, cego, acabamos escravo. E não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O que acontece quando não obedecemos aos mandamentos de Deus, quando não obedecemos o não de Deus?
fraqueza da alma. Olha só, intelecto fraco, desanimado, angustiado, triste, vulneráveis a Deus, a desobediência. Acontece, sabe o que também? Perda da visão. Nós perdemos a visão espiritual. E por isso que eu te disse que o mundo está sob um domínio de Satanás. O mundo está preso. Por mais que esse homem cabeçudo, dissimulado, soubesse que esse poder vinha de Deus, ele acreditava que não precisava do Senhor para liberar o povo hebreu. Ele não imaginava que ele iria libertar um povo hebreu. Ele não acreditava, porque ele estava preso, perdeu a visão. Os seus feitos, as suas atitudes fizeram com que ele executasse erros, grandes erros, graves erros. É assim que acontece, gente, na minha vida e na sua vida. Põe a sua vida diante de Deus, entregue-se verdadeiramente a Ele. Rompa com a fraqueza, rompa com o desânimo, rompa com essa falta de visão espiritual, porque o diabo está se aproveitando desta situação para executar seus planos em mim, em você, de acordo à nossa perda de visão, de acordo à nossa desobediência. Ele vai executar os planos dele. Pastor, quais são os planos do diabo? Roubar, matar, destruir. Não perca o foco do Evangelho, não perca o foco da presença de Deus. Sansão se tornou autossuficiente, ou seja, independente de Deus. Não seja independente de Deus. Não coloque a sua vida espiritual em risco, porque eu disse antes de ontem no nosso devocional, quando algo no natural acontece, já aconteceu no espiritual. Se o seu espiritual está fortalecido, está alimentado, todas as suas ações naturais vai ser de acordo à palavra de Deus. Você vai estar firmado, alicerçado na palavra de Deus. Mas quando o seu espiritual está fraco, acontece isso, perda de visão espiritual, fraqueza espiritual. Nós caímos na dependência do natural. Tudo será natural, tudo será comum, até a tristeza, a angústia. Você já viu pessoas que só vive angustiado, pessoas que só vivem amargurados? Você já viu pessoas que só vivem triste, desanimado, cara de derrotado, só vive 10, 20 anos assim? Eu conheço particularmente, não é porque eu conheço muitas pessoas, você vê isso na rua. Sai aí na rua hoje, vai para a cidade, já eu vou resolver algumas coisas, e eu vou me deparar com pessoas assim. Falta de Deus, falta de alimentar o espiritual como estamos fazendo nesses dias, falta de se apresentar ao Senhor preparado, falta de transformação, falta de aceitar o não de Deus, falta de estar debaixo de uma cobertura espiritual, importantíssimo, falta de seguir os mandamentos da palavra do Senhor. Voltando ao que eu disse agora de pouco, filho, se Deus te fez uma promessa, e essa promessa é de Deus, Números 23 e 19, Ele é fiel para cumpri-las todas. Deus não é homem, Ele não é homem que promete e não cumpre. Deus é Deus e Ele cumpre. Ele é especialista em cumprir promessas na minha vida e na sua vida. E Sansão, ele achava que por ser escolhido de Deus, ele estaria livre das armadilhas do pecado. Pensa só, olha o que o diabo faz comigo e com você. Ele nos prende de tal forma que a gente consegue imaginar que nós estamos livres das armadilhas de Satanás, que o nosso adversário não vai nos roubar.
não vai nos destruir, não vai nos forjar, não vai nos enganar. Ele achava no direito de ignorar as ordens do Senhor e ele quis traçar o seu próprio destino. Se deu mal, né? Que chato isso. Mas olha que lição para a minha vida e para a sua vida. Um dos homens da Bíblia, um dos personagens bíblicos, teve que se dar mal para eu e você aprender com essa lição. Ele se deitava com prostitutas, se relacionava com pessoas que não tinham a mesma fé que a sua família, a mesma fé. Não participe de roda de escarnecedores, cuidado. E por várias vezes Sansão desrespeitou as leis judaicas, como da vez em que ele comeu o mel que o enxame da abelha havia produzido dentro de um cadáver do leão que ele havia matado dias antes. Cuidado, gente, com a desobediência. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versos 16 e 18 assim: os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Vou ler de novo. Provérbios capítulo 14, verso 16. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Lindas palavras de Salomão. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Eita! Verso 17, Provérbios capítulo 14, versos 15, 16, 17 e 18. Ao 17, quem é irritadinho faz tolices, quem é presunçoso faz tolices, quem é desagregado do reino faz tolices, quem é desesperado faz tolices, quem é como Sansão dissimulado faz tolice, só vai se perder, infelizmente. E o homem cheio de astúcias, ele é odiado. Olha só, será que esses astuciosos te odeiam por você ser obediente a Deus? Sempre será assim. Se chegamos aonde chegamos, se estamos onde estamos, se talvez você ocupa um cargo no ministério ao qual Deus te designou, se você ocupa uma atividade, se você serve no reino de Deus de acordo às habilidades, como eu disse no início da ministração, de acordo Deus te deu. Gente, se nada nos falta, se temos vida com abundância, se a sua família desfruta do favor imerecido que vem do alto, tudo isso só aconteceu e foi por graça e misericórdia do Senhor. Então, em nome de Jesus, esteja continuamente debaixo dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Se você é escolhido de Deus sobre esta terra e não está servindo a Deus, sabe qual a diferença entre Jesus e Sansão? Jesus Cristo foi obediente à palavra do Pai dele. Ele foi obediente à palavra de Deus, como eu e você. E durante toda a sua vida, ele triunfou, cumpriu a sua missão, que era salvar a humanidade das garras do pecado. Já Sansão desobedeceu uma ordem de Deus e entregou o seu segredo a Dalila, e Dalila fez o quê? O traiu. Sansão foi traído, mas por desobediência, gente. A vitória que Deus tem reservado para nós depende da nossa obediência. Isso é tudo que Deus espera de mim, de você, obediência. Você sabia que o fato de você gostar, por exemplo, de músicas evangélicas,
músicas que falam ao seu coração gostoso, como essa que estamos ouvindo e outras que vamos ouvir. Se você gosta de uma música que mexe com o seu sentimento, que é o seu coração, que mexe com o seu intelecto, se você gosta da música em si, seja qualquer uma delas, saiba de uma coisa, que Deus, Ele não gosta da música, Ele gosta de você. Frequentar igrejas, cultos, templos, não é o foco, gente. O foco é a sua obediência. É importantíssimo, sim. Não confunda as coisas, tá? Eu não estou dizendo que ir à igreja não é importante, não. Quero dizer para você que a obediência é o que mais conta para Deus. Porque ser obediente dentro da igreja é muito fácil. Ser obediente lá na casa dos filhos é muito fácil. Cantar uma canção, erguer as mãos e dizer: Senhor, estou aqui, é muito fácil. Isso tem que ser atividade cotidiana no nosso cotidiano. Fazer obras de caridade, sentir a presença de Jesus, gostar da presença de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. Eu falo muito isso. Você consegue amar o próximo como a ti mesmo? Você consegue amar o próximo como a ti mesmo? Tá difícil, não tá? Tá difícil porque a palavra de Deus, ela se cumpre nos dias atuais. O amor se esfriaria, a maldade iria crescer. Tá cada dia mais difícil o homem amar ao próximo como a si mesmo. Pensa só, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que está mais difícil do que amar ao próximo? O que está mais difícil para você? Infelizmente eu tenho visto isso. E dentro das igrejas, infelizmente, isso me entristece demais. Rasga meu coração isso de saber que dentro da igreja o nosso adversário está atuando em pessoas, porque pessoas falam mal de pessoas, apontam pessoas. Eu acabei de te dizer que você precisa estar em obediência a Deus, e obediência a Deus cai dentro desse contexto do segundo mandamento de Deus sobre o homem, amar ao próximo como a si mesmo. Se você não está amando o seu próximo, você está em desobediência à palavra de Deus. É difícil, não é? Como é difícil. Nada disso, gente, nada disso que eu disse é evidência de salvação. Gostar da música e ir para a igreja, mostrar-se obediente e não ser de verdade, nada disso é evidência de salvação. Deus diz que nós devemos produzir frutos de arrependimento. Quais são os frutos que você tem produzido no reino de Deus? Quais são os frutos que nós temos produzido? Lê lá, Gálatas 5:22. Começa a ler do 17, Gálatas 5, verso 17. Escreva aí, mas leia depois e me acompanhe aqui. Obediência, gente, é fruto de salvação. A obediência vai te trazer salvação, que é a prioridade para a minha vida e para a sua vida. Prioridade não é bênção, prioridade não é ser rico, prioridade não é dinheiro, prioridade não é nem saúde. A prioridade de qualquer cristão que serve a Deus em obediência é a salvação em primeiro lugar. Acabei de te dizer, as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade, gente, é a salvação, sim. Está cheio de irmãos em Cristo neste momento nos hospitais, nas UTIs, que Deus está os recolhendo. E mesmo assim, a prioridade nossa tem que ser a salvação. Pastor, como eu adquiro salvação? Obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Prática de novas obras, amor ao próximo. Não existe, nunca, jamais existiu pacto entre as trevas e a luz. Deus não compactua com nenhuma atitude do diabo.
eu sempre falo também que Deus é o oposto do diabo, o oposto. Ele veio para dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é dinâmico nisso, ele é habilidoso nisso, ele é estrategista nisso. Então, as suas práticas têm que ter evidência de salvação, tem que ser evidente a salvação na sua vida. E não sou eu que vou fazer isso por você, eu não consigo. Se eu conseguisse, gente, você pode ter certeza que eu salvaria o mundo, eu daria a minha vida por salvar o mundo, mas eu não consigo. Deus não me deu esta autoridade de salvar ninguém por mim. A única coisa que eu faço e que eu devo de fazer é isso que eu estou fazendo aqui, é de aconselhar, de te orientar à obediência. Evidência de salvação é você deixar a prática do pecado. Será que você consegue crer nisso que eu estou falando? Efésios capítulo 5, verso 8 ao 21 vai dizer assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável às suas atitudes a Deus. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Leia na sua casa aí até o verso 21, Efésios capítulo 5, a partir do 8 até o 21. É inconsequente você continuar na desobediência. Sansão sentia prazer na adrenalina em que o pecado produzia. Quantas pessoas estão vivendo assim? Adrenalina, êxtase total, de alegrias em estar pecando e se esquecendo que Jesus está voltando. E por mais que ele soubesse que estava justamente errando, ele tinha o prazer de pecar novamente e principalmente de cair nos prazeres sexuais. E não foram poucas as vezes, gente. Cuidado com aquilo que para você é vulnerável. Cuidado com aquilo que para você é fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu ponto fraco? E desses prazeres que para ele eram alegrias, era gozo, era satisfação, foram poucas as vezes que ele se deitou com as benditas com as prostitutas lá, se envolvia com mulheres que adoravam outros deuses, simplesmente para satisfazer a sua carne. Ele foi muito irresponsável e não mediu as consequências dos seus atos, e por isso ele acabou sofrendo tudo que sofreu. E da mesma forma, eu e você, nós precisamos entender que não é possível agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Um dos dois nós iremos agradar e servir ainda. Um dos dois nós iremos servir. Se você acha que você está servindo a dois, você está servindo só a um, que é o diabo. Se você acha que você está sobre o muro, ou do lado direito ou do lado esquerdo, saiba que você está priorizando o caminho do nosso adversário. Não fuja disso. Não fuja da obediência, não contrarie Deus. Um é luz e o outro é treva. E infelizmente tem muito que estão tomando café com o diabo. Infelizmente tem pessoas que estão dando uma voltinha de mão dada com o diabo. Vamos medir as atitudes dos nossos atos. Vamos tomar cuidado. Eu confesso para você que esta palavra ela fala muito poderosamente ao meu coração, porque um dia eu achava que eu estava servindo a Deus e de fato eu não estava. Um dia eu não era completamente transformado. Você sabia que Jó ele era tão obediente a Deus que para Deus ele era obediente.
que para Deus ele era sensato, que para Deus ele era perfeito, em obediência. E um certo dia, no encontro de Deus com Jó, Jó disse assim: Senhor, eu achava que eu te conhecia, eu conhecia só de te ouvir falar, mas agora eu te conheço de tete a tete, eu te conheço de perto, e eu sei que o meu Redentor vive. E por que Jó teve esta oportunidade de conhecer Deus a um nível mais alto? Por obediência. Vamos conhecer Deus. Não conheça o Deus do pastor Charles e da pastora Mônica, não. Não conheça o Deus do seu amigo pastor. Não porque ele é um ser humano, ele também é falho. Não conheça o Deus da irmã fulana de tal, da missionária que ora e Deus faz milagre, que Deus usa através de profecia, não. Conheça o Deus que você serve. Você é o personagem principal, você é o coadjuvante dessa história. Você é o personagem principal desta história. É você e o céu. Você e Deus. Você precisa conhecer Deus. Você tem necessidade, não obrigação, porque nada no reino de Deus é obrigado. Mas você tem a necessidade de conhecer o Deus que você serve. A falta de sabedoria do ser humano, às vezes, ela vai além de ser muito forte fisicamente, porque ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente como poucas pessoas são. Você já parou para imaginar aqueles pregadores que eles pregam com tanta eloquência, com tanta sabedoria? Isto vem de Deus e Deus não nega essa sabedoria para ninguém. Só que a falta de sabedoria, ela vai nos levar a lugares baixos. Ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus. Deus desejava libertar um povo hebreu, ser o grande juiz, e de repente, olha o que Sansão faz por desobediência. Tiago capítulo 4, verso 7 vai nos dizer assim: portanto, submetam-se a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de você. Sansão tinha tudo, gente, para ser feliz. Sansão tinha tudo para, dentro de uma nação, ele ser um homem mais famoso, mais conhecido dentro de uma nação. Tinha tudo para ser muito bem sucedido. Tinha tudo para herdar todos os planos, propósitos, todos os desígnios de Deus na vida dele. Ele tinha tudo para ser um dos homens mais sábios do mundo. Ele era forte, robusto, vistoso, as mulheres o desejavam. Porém, o que faltou em Sansão? Sabedoria. E isso que eu te disse, Deus não nega para ninguém. Sabedoria se adquire do céu, sabedoria se adquire orando. Eu vi um testemunho de um pastor que ele é um desses sábios, e ele dizia assim que aos 17 anos de idade, ele queria conhecer um pastor muito famoso. E nesse dia ele pediu para faltar no trabalho, porque ele iria viajar para conhecer de perto esse pregador, porque estaria numa cidade próxima. E ele chegou a esse pregador no final do culto e falou: pastor, com todo respeito à sua pessoa, como que você consegue pregar assim? Com tanta eloquência, com tanta sabedoria, o que te fez pregar assim? E aquele pastor, aquele doutor, aquele mestre, virou-se para ele e, com muita restrição, ele chegou e disse assim: filho, comece orando 4 horas diariamente. Comece orando 4 horas diariamente por cerca de 30 dias. E você vai começar a ver o que ninguém viu. Você vai conseguir contemplar aquilo que ninguém contemplou. Você vai começar a receber dos céus
visões que você nunca teve, que ninguém nunca teve. Você vai ler um versículo e Deus vai te dar uma sabedoria tamanha, que jamais você conseguiu na sua limitação. Justamente isso que acontece. Sem o domínio de Deus, sem o domínio dos céus na nossa vida, nós não vamos conseguir chegar a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Por isso, a sabedoria de Deus é tudo na nossa vida cotidiana. A sabedoria só vem também com a obediência. E eu te pergunto nesta manhã, como você tem se comportado com aquilo que parece ser bom aos seus olhos, que desagrada aos olhos de Deus? Não ignore a vontade de Deus na sua vida, porque vai ter um preço, e esse preço ele pode ser muito caro. Não ignore a vontade de Deus na sua vida, não ignore os planos de Deus para você, não ignore os propósitos, não ignore os planos de Deus na sua vida, porque isso pode ter um preço a se pagar. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, Ele vai cumprir na sua vida. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se você ouviu Deus te prometer, não endureça o seu coração, continue, avante, porque o dia da promessa vai chegar a se cumprir. É mais importante um dia debaixo de uma promessa do que 50 anos tentando colocar a sua vida em risco. Foi o que muitos fizeram e fazem até hoje. Eu vou fazer, Deus está comigo, vai acontecer. Não, espere, filho. Conselho de quem te ama, conselho de quem já apanhou, conselho de quem aprendeu com os próprios erros. Espera o momento de Deus na sua vida, vai se cumprir, sabe o que você faz? Escreve. Eu tenho promessas de Deus escritas na minha gaveta. Escreve. O Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu. Está aqui, Senhor, apresente a Ele. Fulano, o Senhor usou a vida de fulano, e se não foi o Senhor, mesmo assim eu acredito em Ti, e acredito nas Tuas promessas, e elas vão se cumprir todas, Pai. Eu continuarei, nada vai me tirar da presença, nada nessa vida. O rumo da sua vida não pode ser revertido só pelo propósito, mas por você mesmo. Como eu disse, só você pode mudar, só você pode bloquear, mas terá um preço sim. O maior interessado na promessa de Deus tem de ser você. Provérbios capítulo 3, verso 1 vai dizer assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor, a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e você terá boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele lhe endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, pois tema ao Senhor e evite o mal, evite o pecado. Os erros de Sansão fizeram com que ele mudasse, com que o Senhor mudasse todos os planos sobre a vida dele. Eu particularmente conheço muitas pessoas que Deus mudou os planos e não os cumpriu, porque as pessoas tropeçaram na ansiedade, tropeçaram nos obstáculos, tentou colocar a sua vida em risco por fazer tudo por si próprio. Sabe o famoso, eu sei fazer, é fácil fazer assim, eu consigo. E aí você acaba colocando a sua vida em risco.
você não espera o dia chegar, espere esse dia chegar. Todo amor sobre a sua vida. Eu não sei quais são os seus planos, nem preciso saber, só ouça isso e faça. Espere o dia do Senhor chegar, espere o propósito se cumprir, espere Deus estabelecer. Saiba de uma coisa: ninguém, ser humano algum, vai impedir os planos de Deus na sua vida, gente. Ninguém vai impedir. Uma promessa lá de trás, se tiver que se cumprir hoje, ninguém, nenhum ser humano, nem pastor, nem obreiro, nem parente, ninguém vai impedir o que Deus tem para a sua vida. Guarde bem isso. Deus permitiu o sofrimento de Sansão. Deus permitiu a morte de Sansão. Deus permitiu o mal sobre ele, porque ele não conseguiu se manter em obediência. Na sua vida não precisará, não precisa ser assim. Confia em Deus. Acredite na palavra de Deus. Complete a sua carreira debaixo dos planos, debaixo do propósito de Deus, porque Deus te projetou para Ele. Você é filho dele. Deus te ama. Ele te ama tanto. Pastor, vou voltar a te dizer. Pastor, qual o tamanho do amor de Deus sobre mim? O amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele deu o único filho dele por amor a mim e a você. Ele não foi só extravagante, ele foi mega, ultra, blaster, power extravagante. Deus foi muito, gigantescamente generoso para com a humanidade. E sabe o prazer que eu tenho de te dizer isso? É que eu e você estamos inseridos neste plano, neste projeto do Criador. Portanto, obedeça, obedeça, obedeça os planos, obedeça os propósitos de Deus na sua vida. Vamos orar, fique com esta palavra, obedeça o não de Deus, obedeça quando chegar o sim de Deus, e a sua vida vai fluir de glória em glória, de degrau em degrau. Pai Santíssimo, Celestial, querido Deus, Senhor, neste 11º dia do devocional, eu me apresento a Ti, Senhor, entregue aos Teus favores, entregue à Tua vontade, entregue, Senhor, aos Teus desígnios, aos Teus propósitos, aos Teus planos se cumprirem em minha vida. Eu Te amo de todo o meu coração, e eu quero, Pai, sabedoria, muito mais sabedoria do alto dos céus. Me conceda sabedoria, Senhor. Conceda sabedoria aos Teus filhos. Eles estão aqui, Senhor, dispostos a fazer o Teu querer. Pai, que este Teu filho, esta Tua filha, de outras congregações, de outros ministérios, da cidade, que não conhece a Ti, independente de quem seja, cumpra, Senhor, os Teus planos sobre estas famílias. Pai Celestial, liberte as famílias das garras de Satanás. Senhor, que este propósito de 21 dias de transformação sobre famílias venha se concretizar plenamente, Pai, porque eu sinto a Tua presença neste lugar, neste ambiente, na minha casa. Eu sinto o Teu agir sobre estas famílias, e eu sei que neste tempo o Senhor se levanta para cumprir os Teus planos sobre esta nação, sobre este povo que a Ti clama, sobre este povo que ama fazer o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, Deus e Pai que estás nos céus, que esta palavra, Pai, alcance, que este clamor alcance todas as famílias da nossa cidade. Eu já quero começar repreendendo, em nome de Jesus, todas as ações contrárias, todas as palavras malditas ao nosso favor. Eu repreendo agora em nome de Jesus todas as palavras malditas lançadas, todas as orações contrárias, eu derrubo por terra em nome de Jesus. Todo ato de feitiçaria contra a Tua igreja, eu destrono agora.
todo trabalho feito em esquina, toda macumbaria, todo trabalho feito para destruir famílias, para separar famílias, para separar casamento, para destruir casamentos, eu repreendo em nome de Jesus agora. Pai, toma o teu lugar agora, Senhor. Faça, Senhor Jesus, vem e toma o teu lugar nesta cidade, seja feita a tua vontade, estabeleça o teu querer neste tempo, hoje e sempre. Pai Celestial, na noite de hoje esteja presente, Senhor meu Deus, no nosso culto da palavra, faça presente, Senhor, estabeleça o teu querer e a tua vontade no meio do teu povo na noite de hoje. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará através de nós. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará através da comunidade evangélica Juntos em Cristo neste tempo e sobre esta nação. Senhor, há um povo que se levanta nesta nação para fazer o teu querer, há um povo que a ti clama, há um povo que ora, há um povo que suplica, há um povo que pede providência divina neste tempo. Senhor, meu Deus, sacrificamos o nosso alimento, Pai, estamos em abstinência justamente para que os teus planos venham se cumprir sobre a igreja neste tempo. Senhor, meu Deus, entrego a vida deste teu filho em tuas mãos, que ele se conduza obediente mediante a tua palavra, mediante as tuas leis, que eles possam se conduzir obedientes a ti. Entregamos tudo em tuas mãos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Entregamos tudo a ti, Senhor, tudo pelo teu querer e pela tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que neste dia você possa ser alcançado pela mão de Deus, que as mãos dele continuem estendidas sobre você, sobre todo este povo, sobre nossa família, que Deus constitua os desígnios dele sobre você. Deus abençoe, querido Diácono Luiz. Até logo, logo estaremos juntos servindo ao Senhor. Deus abençoe, querida Malu, amo sua vida. Glória a Deus, logo vamos tomar aquele café juntos. Deus abençoe, missionária Ivanilda. Deus abençoe, querido Marcelo Banim. Deus abençoe, amo sua vida, Marcelo. Deus abençoe, Davi Machado, o meu sogro. Deus abençoe, querida minha mãe, amo sua vida. Deus abençoe, mãe Rosilda, nossa querida mãezinha está participando conosco hoje. Obrigado, Deus, estou com reforço, estou cheio de reforço hoje com esses missionários, com esses obreiros, com esses trabalhadores na obra do Senhor. Hoje eu estou condicionado. Deus abençoe Ana Cláudia. Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã. Deus abençoe Lubanim. Amo sua vida, Lubanim. Deus abençoe todos que estiveram aqui conosco. Ricarte, Beth, Gi. Deus abençoe comunidade evangélica Juntos em Cristo. Deus abençoe Ana Paula. Deus abençoe a sua vida, querida Ana Paula. Ana Paula, o Senhor tem propósitos a cumprir na sua vida. Continue debaixo da potente mão de Deus. Eu determino assim sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre sua família. Você é uma bênção, saiba disso. Não permita que os sofismas, os enganos de Satanás venham sobrepor o plano de Deus na sua vida, porque Ele te ama muito, Ele te ama muito, e Ele vai cumprir todas as promessas em sua vida. Fiquem com Deus, um abraço, até mais, até logo, às 20 horas daremos início ao nosso culto. Não vai ser 21 não, vai ser às 20 horas em ponto. Deus abençoe, fique com Deus.